Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sexta-feira da primeira semana do tempo comum. Neste instante, convido para que você faça a sua inscrição nos nossos canais digitais, também acione o sininho da notificação e dê o seu like, o seu gostei, para que a gente possa ampliar cada vez mais a divulgação da Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em um e matando outros. Estava ali ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso, não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então, os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A frase homilética de hoje: teus pecados estão perdoados. Na nossa caminhada cristã, nós encontramos muitas vezes desafios. E isso tudo é porque está lá no princípio. Com todos aqueles que se colocam ao lado de Deus, sofrem perseguição. Então, Jesus, ao perceber de que a presença dele não modificava o coração das autoridades políticas, sociais e religiosas da localidade onde ele vivia, então ele contou esta parábola. Parábola que diz, praticamente de forma sintética, um pouco a história da salvação, falando aí dos profetas, falando dos patriarcas, falando de todos aqueles que foram enviados por Deus para anunciar o amor e denunciar o pecado. E ele termina dizendo nessa parábola de que o Filho é Ele. Ele, crucificado, morto, ressuscitará. Olhando essa perspectiva do que o Evangelho nos traz, Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. Então, quando a gente segue o caminho, eu já ouvi isso de algumas pessoas que têm uma experiência profunda com Deus, em que a pessoa teve algumas manifestações místicas e assim, coisas assim de grande relevância. Aí eu falei para a pessoa assim: por que você não conta então isso para as pessoas? Testemunhe, leve adiante, propague. Essa realidade a gente precisa contar para as outras pessoas. A resposta da pessoa foi a seguinte: mas eu? Como? Com a minha formação acadêmica, com a minha realidade, como que as pessoas vão me ouvir? Não, eu vou ser motivo de chacota, as pessoas vão rir de mim. Para a gente perceber que até hoje, mesmo aqueles que o Senhor escolheu, ainda não se colocam verdadeiramente
como estou aqui e vou passar por aquilo que for preciso passar. Peçamos a Deus que nós tenhamos coragem de enfrentar, não ter medo. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue enfrentar a chantagem das pessoas, enfrentar o não das pessoas? Porque dentro da gente tem algo assim que precisa ainda ser resolvido. Porque entra a questão da carência. Todos nós somos carentes. De alguma realidade a gente é. Começar pela alimentação, e a gente necessita muito disso. Que não é só comer, é sentir prazer no comer. Então, essas carências elas precisam ser trabalhadas. E cada vez mais colocar na dimensão de unir a mente ao coração. E quando a gente une a mente ao coração, a gente tem força de permanecer firme. E aí eu quero dizer uma coisa que talvez muitas pessoas não prestam atenção. O fato da gente ser firme não significa que a gente não tem medo. Não significa que a gente não está passando dúvidas na cabeça. Claro que está. Claro que estamos sofrendo. Se olhar para Santa Luzia é assim. Se olhar para Santa Ágata, Santa Inês. Se a gente olhar, por exemplo, o próprio Maximiliano Maria Kolbe. Todos. Não tem nenhum. O próprio Dom Bosco, Padre Pio. Firmes. Mas interiormente, e até em alguns momentos, eles externalizavam. Estou com medo, estou me sentindo sozinho. Faz parte isso. O que não pode é a gente desistir. A caminhada cristã não é para desistir. É para a gente continuar. Então, no dia de hoje, que nós consigamos entender que os pecados estão perdoados. E se estão perdoados, significa que eu tenho força para enfrentar qualquer barreira, porque eu já enfrentei a grande barreira que estava no meu coração. Teus pecados estão perdoados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração a São João Batista. São João Batista, voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Fazei penitência, porque no meio de vós está quem vós não conheceis, e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas, para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós.